Olá, bem-vindos ao nosso curso Conceitos Básicos para a Implementação do Programa de Gestão de Desempenho na nossa universidade. Meu nome é Frank Leonardo Casado e eu quero apresentar para vocês como vai ser a lógica deste curso. Esse curso foi dividido então em 5 módulos, O módulo 1, onde nós apresentamos o conceito do Programa de Gestão de Desempenho. O módulo 2, nós temos uma visão rápida sobre o que é o planejamento estratégico institucional e como ele está subdividido dentro da nossa universidade. O módulo 3 apresenta um conceito básico de mapeamento de processos. O módulo 4 e 5 tratam especificamente da implementação, então, do Programa de Gestão de Desempenho na universidade. Relacionado ao nosso módulo 1, o Programa de Gestão de Desempenho em si, é importante trazer uma contextualização de como nós chegamos e estamos encaminhando o Programa de Gestão de Desempenho na universidade. Obviamente, a gente precisa olhar também a história, de como nós temos visto a evolução da gestão pública, não só impactando a nossa instituição, mas também o contexto brasileiro como um todo. A gente vem de uma evolução, obviamente, uma evolução de uma administração patrimonial para uma administração agora mais burocrática, centrada em leis e em normativas. E essa gestão burocrática agora ela passa a ser questionada e nós iniciamos um novo período de gerencialismo, uma nova gestão pública, focada em planejamento estratégico, focada em termos como eficiência, eficácia e efetividade, termos estes que estão constituindo a nossa Constituição de 88. E a nova gestão pública ela nasce agora de uma evolução do gerencialismo para uma visão focada em resultado, uma preocupação com entregas para a sociedade. Então, esse foco no resultado, ele também se preocupa com a geração de impacto. E aí entramos numa nova fase, que isso denota agora o nosso século, em termos de governança pública, que é a participação da sociedade na tomada de decisão, com foco também em questão de integridade, transparência e participação coletiva nas decisões de impacto nessa sociedade. Importante destacar que essa evolução, ela tem um certo nível de acompanhamento dos órgãos públicos no Brasil, mas muitos desses conceitos ainda não são implementados na sua grande parte nos órgãos públicos. O PGD ele entra nesse sentido, como um novo modelo de gestão focado em resultado e atrelado muito com essa nova visão de governança pública, onde a comunidade, a sociedade é vista agora com muito mais importância, não que antes nós não tínhamos isso, mas agora nós passamos a ter isso dentro dos nossos processos, dentro das nossas discussões institucionais. Então, o que é o PGD? O PGD é um novo modelo de gestão, e um novo modelo de gestão focado em resultado, na entrega por resultados, na qualidade dos serviços prestados a essa sociedade. E ele tem um alinhamento bem entrelaçado com documentos oficiais da nossa instituição. Por exemplo, os atos normativos que constituem as unidades existentes na nossa universidade. Esses atos normativos estabelecem competências e atribuições. Temos também o planejamento da nossa instituição, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Plano de Desenvolvimento das Unidades e assim como os planejamentos das subunidades, dos departamentos da nossa instituição. Também os processos mapeados, muitos deles constantes no nosso PENSI, E esses processos mapeados também são fonte de informação para essa gestão focada em resultado. Importante olhar o PGD como essa lógica nessa pirâmide, destacando níveis de gestão diferenciados. Eu tenho um nível estratégico de gestão, onde a universidade estabelece ali as suas políticas e as suas grandes diretrizes institucionais. Esse PDI ele é aprovado no nosso conselho universitário, então existe uma discussão colegiada antes da sua aprovação. E este PDI, além de ser uma questão de exigência legal, ele é uma necessidade institucional, até porque nós temos diversas competências na nossa universidade, diversas ações, e elas precisam ser priorizadas. A gente precisa ter um caminho a ser trilhado. Nós precisamos ter uma missão em relação ao que nós executamos, Uma visão de futuro em relação ao que nós executamos. Esse nível estratégico, no caso o nosso PDI, ou as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão, enfim, elas devem ser agora delineadas em termos de gestão tática, e gestão mais operacional. Em termos táticos, nós temos os planos das unidades. Então, esses planos das unidades, unidade de ensino, departamentos, coordenações específicas, pró-reitorias, eles estão extremamente alinhados ao nosso PDI. Então, a gente começa agora a fazer sentido dentro daquilo que é executado numa unidade, vinculado a uma visão macro institucional. E quando nós olhamos o nível operacional, da mesma forma, esse nível operacional
deve estar atrelado a um nível tático, né, um nível gerencial e a um nível, obviamente, institucional, nível estratégico. E o PGD, na verdade, ele trabalha isso, essa organização das ações que nós fazemos vinculadas a uma grande visão institucional, obviamente com foco no resultado, com foco no planejamento. Por isso que a gente precisa também entender essa lógica do PGD, né? Onde nossas ações vão estar, então, atreladas a uma visão institucional e uma organização da nossa universidade. As premissas do PGD constantes na IN 24/2023, elas são extremamente claras. A premissa básica é o interesse da administração. E o interesse da administração, ele é importante estar vinculado com o interesse público, né? Aquilo que nós aprendemos no direito administrativo, a supremacia do interesse público. Então, o interesse da administração atrelado a esse interesse público, obviamente, ele precisa ter um conjunto de atividades que me ajudam a vincular o interesse da administração com o interesse público, que são, na verdade, o que o PGD coloca como plano de entregas, né? O plano de entregas nada mais é o entendimento das entregas, dos serviços prestados, né? Dos produtos gerados pela universidade. Esses produtos e serviços devem ser mapeados, devem ser, então, quantificados, também deve ter um certo nível de análise qualitativa para que eu consiga efetivamente alcançar o interesse público. O PGD, então, ele, de certa forma, nos obriga a nos estruturarmos e pensarmos dessa forma. Como princípios básicos em relação ao PGD, constantes na instrução normativa, a gente tem a gestão focada, orientada por resultados, né? Que é óbvio dentro dessa lógica que eu já expliquei para vocês. A melhoria contínua das entregas também é um princípio, né? A partir do momento que eu consigo identificar essas entregas, quantificá-las e qualificá-las, eu consigo, obviamente, monitorar tanto a entrega em si, das entregas mapeadas, né? Desculpe a redundância, mas eu consigo também observar como eu posso melhorar essas entregas, né? Trabalhar a qualidade do serviço prestado, que é um princípio que a gente consegue, então, focar na implementação do PGD. A cultura do planejamento institucional, ela é lógica, porque não há como implementar uma visão focada em resultados sem pensar em que resultados eu preciso gerar. Isso vem da visão do planejamento, né? Da constituição da missão, da visão dos valores, da análise ambiental, da construção dos objetivos e do plano de ação para a execução desses objetivos. A cultura de inovação e transformação digital, ela já é uma necessidade, então, de implementação do PGD, né? A partir do momento que eu tenho uma necessidade de controle das entregas e de organização das equipes em planos de atividade, planos de trabalho vinculados a um planejamento, há uma necessidade agora muito mais emergente de ferramentas de gestão, né? Ferramentas tecnológicas de gestão que me ajudem a concretizar essas entregas e monitorar essas entregas. Atrair e reter talentos também obviamente, que é um benefício a ser gerado pela implementação do PGD, porque eu vou ter, com a maturidade de implementação na nossa instituição, a possibilidade de um teletrabalho, por exemplo, né? Isso, obviamente, reduz custos institucionais e também reduz custos para os nossos servidores, mas também atrai talentos. A partir do momento que eu tenho uma flexibilização dessa jornada, eu tenho uma flexibilização do meu ambiente de trabalho, eu tenho a possibilidade de implementar novas tecnologias, né, de trabalho, enfim. Então, essa mudança organizacional vai me possibilitar também atração e retenção de talentos. Obviamente que com um plano de entregas, um plano de atividade vinculado a cada servidor, com uma carga horária específica, possibilitará a nossa instituição a observar qual a real necessidade de uma força de trabalho, porque agora eu consigo monitorar e também quantificar o que cada unidade necessita, né? Dentro das demandas existentes, dentro das atribuições de cada unidade, eu consigo agora entender qual a real necessidade de dimensionamento daquela órgão específico. A saúde e qualidade de vida, ela também é um princípio da implementação do PGD na nossa instituição, assim também constituindo como princípio da própria IN 24/2023. A sustentabilidade ambiental, ela agora começa a ser alcançada com muito mais eficácia, porque eu tenho redução de custos, tanto do serviço público quanto dos nossos próprios servidores, né? Obviamente que eu tenho aí uma gestão mais eficiente desses recursos, também tenho uma utilização mais eficiente dos recursos existentes na nossa universidade. Olhando o ciclo do PGD e entendendo melhor como seria a implementação na nossa instituição, a gente tem que observar esses documentos que eu citei anteriormente, tanto a questão do planejamento, dos processos e dos atos normativos dos órgãos da nossa instituição.
Esses documentos, eles são norteadores, desses documentos nós vamos observar as informações necessárias para estabelecer um plano de entregas. As entregas, a gente tem que entender que são aqueles produtos ou serviços que consiga, de certa forma, medir, né? Uma matrícula efetivada, uma licitação realizada, um edital de licitação entregue. Então, são entregas que eu consigo quantificar e que eu consigo observar na nossa instituição. Uma vez elaborado o plano de entregas, então eu tenho a necessidade de elaborar um plano de trabalho, que são aquele conjunto de atividades e tarefas necessárias para a realização daquelas entregas. Se eu pensar em termos de um edital de licitação, obviamente que eu tenho um conjunto de atividades necessárias até chegar nesse nível do edital de licitação publicado. Esse edital vai passar por uma reunião com o departamento de origem, com o órgão demandante, com a especificação dos elementos que vão constar naquele edital, com levantamento de preços para se entender qual a situação em relação ao mercado, a própria elaboração do edital e a publicação do edital num diário oficial. Então, tem um conjunto de atividades que me ajudam, então, a realizar aquela entrega. Depois de elaborado o plano de trabalho, que é o plano de atividades, eu tenho a execução desse plano, obviamente, né? A IN, ela prevê uma execução mensal, então, a elaboração mensal do plano, com uma execução mensal e uma avaliação mensal. E essa avaliação desse plano, então, ele vai ser utilizado como feedback, como informação para o replanejamento. Dentro de uma visão administrativa do ciclo chamado PDCA, né? Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Avaliação, nós temos esse ciclo aqui presente no ciclo de implementação do PGD. Tanto na questão do planejamento, da execução dele, do controle, a execução desse planejamento e agora com uma reavaliação e um replanejamento. Olhando aqui um exemplo prático, eu usando aqui a PRPGP como exemplo, né? Obviamente que essas informações aqui elas não são verídicas no sentido de que elas são hoje a realidade da PRPGP, mas são apenas utilizadas aqui como exemplo. Se nós olharmos em nível de planejamento dessa pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, nós temos lá dentro do planejamento, no PDI, previsto um atingimento de 20 programas de pós-graduação com conceitos 5, 6 e 7 até 2024. E essa visão estratégica, né, do PDI, ela é uma visão gerencial em termos de capacitação de 20 PPGs em 2023, que são esses PPGs que têm potencial crescimento para chegar no conceito 5, 6 e 7. Então, essa é a grande entrega, né? A grande entrega é o plano de curso aprovado, o curso de capacitação realizado e um relatório de feedback dessa capacitação de 20 PPGs, né? Que é o objetivo da PRPGP. Dentro disso, eu tenho um conjunto de atividades. Pensando lá em elaborar o curso, esse curso ele precisa ser no sentido de ter um plano redigido. Esse plano precisa realizar uma revisão do português, precisa organizar as inscrições, organizar a sala onde vai acontecer esse evento. Enfim, então um conjunto de atividades com certo nível de complexidade em cada uma delas. Se olhar em nível de processo, eu tenho lá dentro da PRPGP um processo que acontece anualmente, que é a organização e a realização da JAI. Essa realização da JAI, que é um processo já mapeado, ela tem um conjunto de atividades necessárias para se realizar esse evento da JAI, que uma das grandes entregas, obviamente, pode ser o evento em si, né, finalizado, um cerimonial antes de realizar esse evento. Eu tenho uma entrega que pode ser o cerimonial de abertura aprovado pela pró-reitora, enfim. Então, esse conjunto de entregas tem um conjunto de atividades com seu nível de complexidade. Da mesma forma, a gente olha agora para a questão dos atos normativos. Dentro da política de pós-graduação em pesquisa, um dos itens dessa política, responsabilidade da PRPGP, propor e executar política de pós-graduação e pesquisa homologada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa universidade. Dentro disso, um dos objetivos, então, dessa pró-reitoria é elaborar a política de espaços de pesquisa multiusuário no FSM. Uma grande entrega é a resolução aprovada no CEP. E, obviamente, para chegar a essa entrega, eu tenho um conjunto de atividades que devem ser executadas para chegar no final dessa entrega. Muito bem, dentro disso, né, considerando aí uma visão hipotética que a PGP é composta apenas por 2 pessoas, eu tenho esse conjunto de atividades e agora eu distribuo essas atividades numa carga horária específica, semanal e mensal, para esses 2 servidores hipotéticos da nossa PRPGP. E essa carga horária, então, eu tenho, de acordo com o nível de complexidade, eu tenho lá uma distribuição percentual. Obviamente que o PGD vai também atentar para a necessidade de horários flexíveis, né, para aquelas demandas que não estão planejadas ou que não foram
planejadas de alguma forma. E essas demandas flexíveis, elas fazem parte da nossa rotina. Então, todas essas especificidades, elas vão constar na minuta de resolução que está sendo composta, né, para se implementar o PGD. Os benefícios administrativos que são importantes destacar, que vão nos ajudar a qualificar a gestão da nossa universidade, que o PGD vai nos possibilitar ter uma visão integrada das equipes. Então, em posse do plano de atividade, vinculado a um plano de entregas, vinculado a um planejamento ou aos processos daquela unidade, eu consigo ter uma visão macro, uma visão estratégica e integrada das equipes, sabendo o que cada servidor consegue desempenhar, o que cada um desempenha dentro desse todo, né, e entendendo também o contexto daquele órgão. Possibilita uma visão estratégica das entregas. Agora eu consigo realmente, mapeando essas entregas, eu consigo identificá-las e eu consigo ter um trabalho mais focado nas entregas, naquilo que realmente gera impacto e valor para a sociedade. Eu consigo, obviamente, uma proximidade com o público-alvo, porque uma vez mapeada a entrega e mapeando também a qualidade dessa entrega, eu consigo agora ter uma proximidade com o público-alvo, consigo ouvi-los e consigo entendê-los e, obviamente, consigo replanejar as minhas ações. A qualificação da gestão estratégica administrativa, porque agora o nível estratégico ele é observado no nível operacional, isso é um grande ganho para a nossa instituição, além da qualidade e eficiência dos serviços prestados, né? Dentro de tudo que eu já abordei aqui, obviamente que a gente vai conseguir alcançar muito mais qualidade e eficiência dos serviços em que a universidade ela é responsável. As modalidades do PGD, de acordo com a IN, e também a serem implementadas na nossa universidade, elas são 3 especificamente. O PGD presencial, que nada mais é toda essa metodologia que vai do nível estratégico ao nível operacional, sendo como foco de gestão da nossa universidade. E aqui uma questão que a IN traz como novidade, que a implementação do PGD numa instituição, ela desobriga a questão do ponto, né, do registro do ponto eletrônico. Então, passamos de uma necessidade de registro de ponto para agora para uma necessidade de controle dos resultados, gestão para o resultado. Essa é o grande também mudança que a EN traz na implementação do PGD nos órgãos públicos. A segunda modalidade é o teletrabalho parcial, né, o PGD teletrabalho parcial. Então, a implementação do PGD dentro dessa lógica, numa lógica agora de teletrabalho parcial, que dentro do encaminhamento da nossa universidade, né, e obviamente que vai ser discutido isso nos conselhos, um mínimo de presencialidade de 2 dias para a execução desse plano de tarefas. O restante dos dias, então, pode ser executado de acordo com no local de trabalho em que o servidor possa escolher, né? Obviamente, tendo um padrão mínimo de respostas, um padrão mínimo de comprometimento, que é algo que certamente a nossa universidade tem, e nossos servidores têm demonstrado isso. O PGD como teletrabalho total, ele dentro da nossa instituição, ele vai ser como uma exceção para aqueles casos específicos e onde não há como ter uma presencialidade do servidor na nossa instituição. Por exemplo, né, os afastamentos para acompanhamento de cônjuge, né, é um direito dos nossos servidores e também para a universidade não perder essa força de trabalho, é uma opção aí a ser considerada o teletrabalho total. O que não é o PGD e é importante destacar? O PGD ele não é teletrabalho. O teletrabalho é um meio para trabalhar esse novo modelo de gestão. O PGD, então, ele não foca no teletrabalho, tanto que as instituições podem adotar o teletrabalho ou não, ele é opcional nesse sentido. Ele não é um caminho sem volta, sem a universidade entender que não possui maturidade, o que não é o modelo ideal de gestão, ela pode realmente retornar ao registro do ponto, né? E ao que a IN 24 de 2018 nos coloca, né, como necessidade de registro de ponto. Ela não aumenta os custos dos participantes, porque eu tenho, obviamente, redução dos custos de deslocamento, pensando no teletrabalho parcial, eu tenho redução dos custos de deslocamento, alimentação, enfim, assim também como a universidade tem redução de custos de consumo de energia elétrica, enfim. O PGD também, ele não limita os direitos dos servidores, não é uma restrição dos direitos, eles estão garantidos para os decretos e leis trabalhistas, né? Então não há uma redução desses direitos. Ele não traz sobrecarga administrativa, porque o PGD vai mapear aquilo que nós executamos, ele certamente não vai adentrar em aquilo que nós não executamos, apenas se for uma necessidade do setor dentro do planejamento daquela unidade, mas ele não vai trazer sobrecarga administrativa. Assim também como o PGD não vai dispensar a jornada de trabalho. Uma vez aderindo ao PGD, por mais que não há necessidade de registro de ponto,
não há aí, nesse caso, uma dispensa da jornada de trabalho, onde o servidor poderá sair em qualquer horário. Obviamente que todos os servidores nós estamos atrelados a um contrato administrativo, um contrato do nosso vínculo em relação à nossa universidade, alguns de 40 horas, outros de 30, outros de 20 horas, e isso deve ser respeitado, mas obviamente isso vai ser uma gestão muito mais da equipe com o gestor, com a chefia imediata, do que uma necessidade de registro de ponto. Então, finalizamos aqui o nosso curso, agradeço muito a atenção de vocês e podem contar com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas nesse processo extremamente importante para a nossa instituição. Muito obrigado.